Uou, agora foi, cara. Agora deu certo, meu patrão. Você estava tentando pelo norte, né? Eu tava aqui, feliz da vida, aqui no norte. No norte acho que não funciona o Instagram direito. Tem um monte de limitação, não sei como é direito. Tem Então, que ser rapaz, pelo celular. vou deixar o trem Tem que ser carregando pelo aqui, cara. celular. É. Vamos ver. E aí, Deixar sarou da carregando. Covid? Moçada do céu, que trem embaçado, hein? Sarou da Covid? Ah, agora eu tô zero. Nem sei se eu fiz o teste, deu negativo, mas não sei não, hein? Não Fez botei aquele muita teste fé rápido? nesse. Não, eu fiz o PCR mesmo, o suave. Ah, tá. Porque aquele teste rápido lá tem uma margem de erro bem grande, né? Tem cinquenta por sim, é cento, eu acho. bem. Que lá não serve muito não como referência, não. Aham. É, só para ter uma ideia, né? Uma noção. Isso, é só pra tentar. Bom, por exemplo, meu pai, ele que foi, né, que contraiu o Covid, o primeiro Aham, teste dele deu negativo. certo. Né? Aí depois, ele ficou internado, no próximo dia fizeram o swab nele, né, coleta pelo cotonete lá, encaminhado pro LACEN, demorou 6 dias aí para sair o resultado. No sexto dia deu o caso positivo, né? Aí, a partir disso que a gente começou a todo mundo se isolar, que teve contato com ele, etc. Aham. Aí também fizemos os testes e tal. Aí o meu e dos meus irmãos deu negativo, porque eu consegui comprar os EPIs lá pra gente cuidar dele, né? Porque ele é idoso. Uhum. Então, daqui uns 10, 15 dias a gente vai fazer o imunológico, né? Vamos ver se foi ou não foi. O PCR deu negativo, mas lá pra frente vamos tentar fazer outro também, só pra, por garantia. Aham. É, tem que ser, né? E aí, o que você conta de bom nessa pandemia aí? Nada. Depois de sentir na pele, O isolamento tá louco. foi. Eu tava brincando com os meninos lá do serviço, lá, que lá a gente toma conta da parte de saúde indígena, por exemplo. Ah, Daí a gente tava tomando cuidado com esse pessoal todo aí para questão de pessoal da saúde, questão de salubridade, questão de EPI, movimentação e certo. adequação de ambientes hospitalares e tal. Aham. Depois do nada meu pai contrai, né? Então aí foi um negócio bem interessante, porque daí a gente não interessante de forma bem muito positiva, mas me Aham. ajudou muito a pensar na sistemática que é a questão da pandemia para segurança do trabalho, né, no caso aí. Então, infelizmente, esse fato me ajudou muito a pensar em muita coisa que podia estar tendo vantagem para a gente aí na área de segurança do trabalho, para estar trazendo benefícios, né? Para o pessoal que está aí na linha de Sim. frente, pessoal que também está na área administrativa, no meu serviço, no caso, a gente tem pessoal administrativo, então a gente tem um planozinho de biossegurança para a questão do escritório e quais os procedimentos que a gente tem que fazer para a questão do pessoal que está na frente, né? Na frente da pandemia, né? Certo. E mudou muito a forma do pessoal trabalhar agora em, em relação aos protocolos de biossegurança? Está muito mais complicado. Travou um pouco aí? Travou, mas. Não, então, basicamente o que acontece, né? Mudou muito. Ah, Mudou muito mesmo. Se eu for falar, por exemplo, algum exemplo, né, na parte administrativa, vou tentar falar da parte administrativa, que eu acho que a maioria do pessoal está enquadrado, né? certo. Que pessoal que não conseguiu estar em casa aí, por meio de um afastamento por teletrabalho, por exemplo, que está tendo que Uhum. estar de frente ainda, tem que sair de casa, tem que trabalhar. Então, por exemplo, no escritório, a gente tem lá 80 colaboradores. A gente fez o quê? Com que o turno se escalasse em 40 trabalhasse pela manhã e 40 trabalhasse pela tarde. E como tem um vínculo, então a questão que eu vou falar por aqui, né, da segurança do trabalho, é para o pessoal que é seletista, né? Que Certo. é carteira assinada, que está vinculada à consolidação da lei do trabalho, CLT. Então, saiu uma medida provisória do governo, a 927, que ela deu possibilidades para a gente, né, e também para o empregador, para a empresa, de algumas possibilidades para que se mantesse o emprego, né, juntamente com trazer a questão da saúde do trabalhador, da integridade do trabalhador durante essa pandemia. São algumas possibilidades que estão elencadas, né, que são possíveis de estar realizando dentro dessa medida provisória. Então, por exemplo, Certo. aquele cara que estava
com as férias quase vencendo, né? Aquelas férias individuais, né? Já puxamos essas férias para esse colaborador, para já adiantar ele ficar um tempo fora, né, do ambiente de trabalho, já nesse momento que está tendo a pandemia. Há uma coisa relacionada a banco de horas. A banco de horas, também a pessoa tem um excesso de banco de horas, ela podia estar utilizando agora nesse momento de pandemia. Então, são algumas possibilidades que a gente viu para a gente estar, querendo ou não, trabalhando ainda, porque como a gente está trabalhando na área de saúde, então a gente não poderia parar o pessoal do administrativo, porque a gente tem compras de equipamento, monitoramento e tal, tudo isso Certo. auxiliando aí o pessoal da linha de frente. Então, a gente não poderia parar por total. Então, esse foi o pensamento. Quem podia ter férias, foi dado as férias. Quem tinha banco de horas, foi dado os bancos de horas, né? Algumas coisas também foram elencadas. A reunião de CIPA, por exemplo, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente tem todo mês uma reunião ordinária, que o MTE nos obriga a fazer, e é lei, tem que ser feito. Só que como não pode ser feito algum tipo de aglomeração, essas reuniões foram suspensas, né, conforme a MP autoriza, né, a suspensão de exigências administrativas na segurança do trabalho. Só que enquanto SESMIT, né, que eu vou falar um pouco também daqui a pouco, mais específico do que é isso, a gente pensou em alguns procedimentos para estar viabilizando a atividade laboral dos nossos colaboradores com o mínimo de risco possível. Uma coisa importante que a gente fala é essa questão do risco mínimo, porque risco nulo não existe. Vou falar, você não vai pegar. Risco nulo é muito complicado alguém afirmar isso, né? Então, a função de um SESMIT, quando a empresa tem um SESMIT, quando alguma empresa requer um plano de biossegurança, o que ela está pedindo para aquele cara lá, né? Ela está pedindo basicamente quais as possibilidades que eu tenho de trazer aquele risco alto de contaminação para um risco controlável, que eu consiga ter um controle sobre os fatos para minimizar um pouco esses riscos. Só que é sempre importante salientar que esse risco não é nulo, né? Então, porque a gente tem vários fatores, temos o fator erro humano, que pode estar vinculados a isso aí, que podem, por exemplo, a pessoa está usando máscara, óculos, tudo, se higienizando, só que no descuidado de passar a mão no rosto, na hora de desparamentar a máscara, tirar o óculos, ela pode estar se contaminando. Não é somente usar, é colocar corretamente, não mexer nele durante o dia, durante a atividade laboral, fazer os procedimentos corretos, só pegar na alça, e na hora de retirar o mesmo, também tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação, porque é um risco, é um passivo que pode estar ali e acontecer algum fato. A gente vê aí os profissionais se contaminando, né? No Brasil todo. Profissionais de saúde estão sofrendo, médico morrendo, enfermeiro, auxiliar. Exato. Então, a gente tem colaboradores que pegaram, né? Trabalho. É a segurança do trabalho, né? Porque eles estão trabalhando, então você está... É um fato interessante que, por exemplo, se o cara é contaminado, é uma coisa que está explícita. Ela só vai, a Covid-19 ela pode ser considerada doença ocupacional se verificado um nexo causal. O que seria esse nexo causal? Se a pessoa trabalha num hospital ou num posto de atendimento que possuam pessoas positivadas, isso pode vincular a um acidente de trabalho. Tá? Então, quando a empresa tem o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, que é constituído por médicos do trabalho, por engenheiros de segurança do trabalho, por enfermeiros do trabalho, tudo aquelas coisas todas, é muito interessante esse pessoal estar atento com relação a isso, porque se vinculado à atividade laboral é considerado um acidente de trabalho. Por exemplo, o enfermeiro está lá na linha de frente e se contaminou, né, porque teve pessoas positivas no qual ela foi exposta. E aquele fator, EPIs, né, equipamento de proteção individual, que é o mínimo necessário para essas pessoas, para estar vinculadas à questão da atividade neste risco exposto, que é o risco biológico, né? Então, a segurança do trabalho em si, com o auxílio dos nossos médicos, com o auxílio dos enfermeiros, com o auxílio dos técnicos de segurança e engenheiros, né? O viés dessa profissão é o quê? Fazer o risco alto se tornar um risco controlável. Verificado que está exposto, a quais riscos você está exposto. Né? Então, a gente pode observar. A gente tem uma ANR, por exemplo, a segurança do trabalho, quando a pessoa é seletista, né, CLT, vinculada à CLT, ela é regida pelas normas regulamentadoras, as NRs, as famosas NRs, né? Então, tem várias. Dentre elas, a gente tem a NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
Então, você tem esses riscos ambientais. O que constitui esses riscos ambientais? Riscos físicos, químicos e biológicos, né? Então, tá lá os biológicos envolvidos. A gente também considera, porque lá no SESMIT a gente sempre pensa da forma prevencionista. Prevenir para não corrigir. Preparados para corrigir, só que a grande foco é na prevenção e não na correção, né? Porque a gente tenta prevenir para não acontecer o fato, mas caso ele aconteça, está preparado para corrigir esse fato. E a gente coloca também os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, né? Quando se fala de pandemia, no caso do vírus aí do SARS-CoV-2, tem isso aí a questão dos riscos biológicos, né? Então, a partir disso, verificado que hoje a gente tem essa exposição a esse risco biológico, no qual a aglomeração pode potencializar essa exposição, a gente tem que entrar com medidas de proteção coletiva e individual para tentar minimizar a exposição desse risco. Então, por exemplo, se todos os colaboradores de uma empresa você tem a aplicação de uso de máscara, então você tem essa possibilidade de reduzir a exposição frente à contaminação por partículas, por gotículas, né? Então, isso aí você consegue melhorar essa questão. Isso falando do pessoal do administrativo, pessoal do comércio. Então, o uso de máscara, o uso de álcool em gel. O pessoal pergunta, por que não é álcool 100%? Porque o 100% é melhor, né? Mais álcool, né? Só que o vírus, ele não pode... Por exemplo, o álcool 100%, ele volatiliza muito rápido. Então, não dá tempo suficiente de ele neutralizar o vírus. Isso. Então, o álcool 70, como ele tem uma porcentagem de água, ele consegue agir por mais tempo antes de volatilizar. Então, isso é muito importante, porque você traz uma eficácia. Uma outra coisa, a utilização de hipoclorito, né? É um outro tipo de saneante muito utilizado para a questão da desinfecção de superfícies. E aí o pessoal falou, não coloca só hipoclorito, né? Joga Quiboa, a famosa Quiboa na superfície lá e tal. Tem que tomar muito cuidado, porque o hipoclorito, na própria composição dele, tem o cloro, né? Hipoclorito. Então, o cloro é corrosivo. E ele, em excesso, no ambiente fechado, por exemplo, uma sala de escritório, a pessoa pode estar inalando isso aí, ela pode estar agravando a saúde dela. Então, tem as proporções, né? De hipoclorito em água, de 2%, dependendo, 0,5% até 2,5%, essa faixa o pessoal está utilizando para tentar desinfeccionar superfícies. Então, só para a gente tentar aplicar um pouco isso aí, né, para deixar um pouco mais entendido, que é muita coisa envolvida, é tudo novo. Sim. Ninguém está acostumado com essas coisas. Por exemplo, no serviço lá que a gente tem a parte administrativa, antes da pessoa entrar no serviço, ela tem um tapete úmido, né, com solução de hipoclorito a 2%, no qual ela vai passar o solado do sapato dela, vai umedecer isso aí, e em seguida tem um tapete seco que ela vai secar esse sapato dela. Chegou, antes de qualquer coisa, já faz a higienização da mão com álcool 70. Álcool em gel ou álcool 70, dependendo do que está disponível ali na hora. É proibido, já o SESMIT já liberou um comunicado técnico, né, a adentrar o serviço com ausência de máscara. Tá? Aí o pessoal fala, mas e a questão do face shield, professor? Não tinha que entrar com face shield, né, aquele protetor, né? Sei. Poderia, tranquilamente, mas se você for ver a questão da N95, né? Por que na N95 o pessoal está usando máscara de pano? Isso, né, vai adiantar alguma coisa? Quando você está falando em circulação, como já estamos numa transmissão comunitária, se ambas as partes utilizarem de máscaras, a máscara não é para você se proteger de não pegar. Você está protegendo o próximo. Certo. A N95 e o Face Shield é para aqueles profissionais que estão expostos a aerossóis, a atividades e procedimentos que geram esses aerossóis que estão com a carga viral muito alta, por exemplo, em ambientes de UTI ou ambientes de isolamento com positivados. Aí sim, esse é um equipamento de proteção que vai evitar de você contaminar, né, por conta dessa carga viral que está presente lá no ambiente que ele está trabalhando e também frente à exposição que ele está de um determinado paciente positivado. Então, dessa diferenciação que o pessoal fala, né? Seria lindo se todo mundo utilizasse, né? Seria lindo se todo mundo tivesse, né? Para entender bem a diferença de quando usar o Face Shield ou não usar, né? Se você tem disponível, lindo, né? Se você tem disponível, maravilhoso. Que aí você está se protegendo mais ainda, porque está saindo alguns estudos da proliferação pelo ar. Eu então,
Você viu lá? Então, por quê? Por que será que está acontecendo essa questão da proliferação pelo ar? Se você tem aumento de pessoas tendo esse caso de vírus, você pode pensar num aumento de concentração de carga viral no ar também, né? Alguma Então, coisa está acontecendo. isso, quando você tem, olha, tinha 10, 15 pessoas positivadas lá, confirmadas. Claro que esse número é mínimo, com certeza tem mais do que está confirmado, né? Você vai, pessoas que você está passando na rua, alguma outra pode estar positivada e está liberando algumas partículas. Então, se você tiver um face shield, mal não vai fazer. Mas se essa pessoa estiver utilizando uma máscara de pano, ela vai estar evitando que essa gotícula vá para o ar e etc. E esses protocolos já existiam, né? De prevenção, pandemia. Isso é uma coisa legal. Tem muita gente que acha que muitos desses protocolos foram criados agora devido à pandemia. Mas não, as NR, elas já existem, né? Prevendo esse tipo de coisa. Não só da Covid, mas de qualquer outro tipo de doença. Meningite, tuberculose. Tuberculose, exatamente. Então isso já existe, na verdade agora está sendo acionado alguns protocolos que antes não estavam sendo acionados, né? Porque fazia tempo que a gente não tinha uma pandemia dessa. A gente tem no histórico, né, de vários casos, por exemplo, a gripe espanhola. Então o pessoal fala, nossa, rapaz, a gripe espanhola, né, 1918 por ali, matou muita gente e tal. A gente tem que agradecer muito a tecnologia que vem acontecendo, ao avanço da medicina, né, hoje esses profissionais terem esses equipamentos de proteção aí, né, os respiradores para os pacientes, as máscaras de proteção, tipo N95, que é o modelo americano, e FF2, que é o nosso da BNT, né, a nomenclatura é paralela. Essas tecnologias, né, até eu vi notícia da pessoa que criou, né, a máscara, né, o modelo N95, dando algumas argumentações sobre a máscara. Então, essas proteções trouxeram muito benefício. Por quê? Se eu vou colocar um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um auxiliar de limpeza dentro de uma UTI com pessoas portadoras de Covid-19, eu tenho que trazer o risco alto para um risco controlável para que ele exerça a profissão dela. Imagina um médico só entrar com uma máscara cirúrgica. O risco está alto. E aí, na segurança do trabalho, principalmente na área de saúde, a gente tem aquele fator. Eu primeiro tenho que ter a integridade física e de saúde do meu trabalhador. Segundo, manter a eficiência produtiva da minha empresa ou do meu órgão, né? Porque se eu contaminar o meu médico, ele vai ser afastado. Diminui o meu quadro de funcionários. Dificulta mais ainda a realização do serviço. Então, o prevencionismo e a segurança do trabalho, ela não está só para ser chato, para ficar só... É proteção à vida e manter a eficiência daquela empresa trabalhando, de maneira tal que consiga suprir as necessidades necessárias naquele momento. Então, tudo isso que envolve a segurança do trabalho, tanto para o pessoal da área de saúde, quanto também para pessoas do escritório. Se eu consigo manter todo mundo com máscara dentro do ambiente, usando o álcool em gel, antes de sentar na mesa, fazer a desinfecção da superfície da sua mesa, do seu teclado, né, do mouse, ter o uso do álcool em gel de forma periódica e contínua, você evita com que essa pessoa, pelo menos dentro do ambiente de trabalho ali, entre os colegas, se contaminar, né? E você vai ter a ausência daquele colaborador que tinha aquela importância dele dentro daquela empresa, que ele fazia com eficiência. Então você retira ele, né? Você, opa, menos um, e aquele cara fazia bem o que ele fazia. Até alguém ser realocado ao local dele enquanto ele está de atestado, para pegar o jeito do negócio, para se desenvolver e ter eficiência, você perde tempo, você perde produção, você perde eficiência. Então, a segurança do trabalho ela tem que ser vista tanto como integridade do trabalhador, quanto a questão de economia e produtividade. Manter isso, os seus colaboradores sãos, né, para estar trabalhando aí. E a gente, na pandemia, assim, olhando para a classe trabalhadora da área da saúde, você vê que a contaminação foi altíssima, né, do pessoal trabalhando. E aí pode ser justamente pela falta de agilidade, pela falta, às vezes, de equipamento necessário, manuseio, às vezes, da máscara, luva, etc. Não sei, pode ser vários problemas, né? É aquele fator, né? Ah, tem que comprar ventilador mecânico, tem que comprar não sei o que lá. Mas alguém lembrou do médico que tem que saber entubar? Tem o médico que estão treinados, sabem utilizar o EPI, foram treinados na questão de paramentação e desparamentação. O pessoal fala, lógico, eles são médicos, são enfermeiros, mas, gente, a questão de pandemia é nova, né? Então, alguns procedimentos que têm que ser mais rigorosos não eram totalmente reciclados todas as vezes. Ninguém pensava nessa questão, né? Então, quais os cuidados, né? Exatamente, fazer uma reciclagem em relação a isso, um treinamento, né?
esse pessoal, acho que é um caminho importante, né? Vai mudar muita coisa, né, depois dessa pandemia aí. As rotinas, né, principalmente da pessoal da área de saúde. Acho que vai mudar tudo um pouco, né? A questão do teletrabalho, a eficiência produtiva do pessoal que está trabalhando em casa, esses conceitos de 7 às 11, 1 às 5, às vezes podem ter uma mudada em algumas empresas. Lógico que tem algumas que são mais conservadoras que não mudam, mas tem algumas que já estavam com aquele pensamento, né, e começa a verificar que realmente está tendo eficiência, está tendo produtividade. São vários os fatores que podem estar incrementando aí com acontecimentos que estão tendo aí da pandemia, né? A questão de bem-estar, né, ou do local onde a pessoa está trabalhando, a produtividade aumentar e tudo mais, sem ter o horário fixo, né, regido. São várias coisas que pode mudar, né, ao longo desse home office. Dependendo do perfil da empresa, no caso, né? Uhum. Ela pode estar se alterando aí frente a essas questões que estão acontecendo. Então, a gente vê muito a questão, né, o lockdown, né? Eu acho que estão se baseando muito com relação à presença de pessoas nos leitos, né? Quanto eu tenho de vaga disponível, né? Então, quando tiver lá na garganta, o pessoal fecha, né? Fecha tudo que... Daí fecha, para. Mas aí a gente for pensar do olhar prevencionista, pessoas estão sendo internadas, pessoas estão com risco à vida, estão indo para a UTI, né? Então, é isso que às vezes a gente tem esses fatores, mas claro, não envolve só a parte da segurança do trabalho, é um sistema dinâmico, né? São vários os fatores que estão envolvidos aí para esta questão, né? Fatores econômicos, sociais, exato, etc. Né? Então, é outra história, né? Exato. E, de modo geral, a segurança do trabalho, assim, a parte, no caso do engenheiro de segurança do trabalho, durante esse período de pandemia, se torna-se, então, bem mais complicado a profissão. Ou, digamos, a complicação aumenta mais ainda. Você com elaborar certeza. Um projeto de segurança agora, um projeto de segurança, um protocolo, vai ficar bem mais complicado. Aí que a gente vê a importância de se ter esse profissional e, com certeza, principalmente o pessoal da engenharia de segurança que está envolvido na área de saúde, eles estão tendo um acúmulo de serviço bem interessante agora nesse período, né? Porque são vários os fatores. Primeiro, você tem uma equipe de profissionais da área de saúde lá que trabalhavam com insalubridade de grau médio. Por que acontece? Quem é seletista, né? Quem envolve na área de saúde, automaticamente por estar na área de saúde, trabalha em clínica, hospital, algo do tipo, tem no mínimo insalubridade de grau médio, que é 20%, conforme a NR15 e anexo 14, por conta dos riscos biológicos. Quando você tem um isolamento de pessoas contaminadas com determinada doença infecto-contagiosa, então se você tem um departamento daquele hospital que está isolado só para cuidados com pessoas positivas, esse colaborador agora, ele tem um direito à insalubridade de grau máximo. O pessoal às vezes pergunta para mim, mas professor, o uso de EPIs e equipamentos e tal, não podem neutralizar o risco e você não pagar a insalubridade, porque tem isso escrito na norma, né? Aí eu pergunto para você, se eu coloco esse pessoal com EPI tudo bonitinho lá dentro, e no momento da desparamentação ele me contamina, eu não vou pagar a insalubridade para esse colaborador? Isso pode me tornar um processo trabalhista lá no futuro? Porque eles contaminam no ambiente de trabalho dele. E processo trabalhista não é barato. Eu falando agora como empresa, né? Estou falando como empresa agora, né? É melhor me precaver entregando meus EPIs para os colaboradores, para a questão da integridade e saúde do meu trabalhador, bem como a gente pode chamar de indenização frente à exposição dele a agentes biológicos, porque a insalubridade basicamente é isso. É como se fosse uma indenização, se eu posso chamar essa palavra, de exposição a um determinado risco. Certo. Então, não só riscos biológicos, né? Mas, por exemplo, ruído. Sim. Trabalha na máquina com muito ruído, que o seu EPI não é capaz de atenuar o excesso de ruído, você tem direito à insalubridade. Então, é como se fosse uma indenização frente à exposição a um determinado risco, seja ele físico, químico ou biológico. Então, se você tem... É bem explícito isso nas normas, né? Na NR15 ela fala, se a pessoa está trabalhando em um isolamento, né, de forma permanente, com contato com doença infecto-contagiosa, ela tem direito a grau máximo, né? Então, mesmo tendo aquele itemzinho que fala que a EPI neutraliza, não precisa pagar, eu sei que o risco não é nulo.
E aí um fator muito interessante que a gente pode estar falando também é a questão de risco e perigo, né? A O pessoal diferença. fala a diferença desses dois fatores que acho que é de suma importância a gente estar falando. Perigo é o Covid. O próprio Covid, o micro-organismo em si é um perigo, né? Mas agora, no momento que você está dentro da sua casa e eu que estou dentro da minha casa, sem ninguém contaminado, qual que é o risco de eu me contaminar? Baixíssimo, quase zero, né? Baixíssimo. Então, se eu for num hospital, no isolamento, que tem pessoas positivadas, qual que é o risco que eu estou agora? Máximo. Alto, né? Máximo possível. Então, o perigo é aquele, é o mesmo. Certo. Micro-organismo. Só que o risco é o fator que eu consigo mensurar. Baixo, pequeno, médio, alto. Por isso que na área prevencionista, na área de segurança do trabalho, a gente usa muito o termo risco, que é o pelo qual a gente consegue mensurar a exposição de colaborador a determinado risco específico, ruído, químicos e biológicos, no caso do Covid-19, né? Certo. Então, são coisas que a gente tem que... E isso vai fazer parte da vida do engenheiro. Então, o engenheiro, no caso aí, né, contextualizando pela pergunta que você fez, ele está tendo muito trabalho com relação a isso, porque ele está tendo que alterar alguns laudos de insalubridade, alguns enfermeiros, algumas coisas que estão atuando dentro de áreas de isolamento. Então, É exatamente isso que eu queria entender. Se agora, como estamos nessa época da pandemia, se é necessário fazer essa alteração em protocolo, ou se muda alguma coisa para aqueles funcionários que vão ter ou não contato com pessoas contaminadas, a exposição, etc. Entendeu? isso. Então Tem muda, um aí você está projeto de dizendo. lei. Ah, Tem um projeto entendi. de lei que está na Câmara dos Deputados que daria insalubridade grau máximo a todos os colaboradores da área de saúde. É um projeto de Certo. lei que está em andamento. Não foi despachado ainda pelo presidente da Câmara. Então, tem essa possibilidade. Semana passada, o DF, em nível de DF, ele falou, todos os colaboradores da área de saúde privada e pública deverão receber insalubridade grau máximo lá no DF. Uhum. Só que em nível federal não se saiu nada ainda, porque quando essa PL for passada para frente e se tornar realmente uma lei, aí todos os engenheiros de segurança do trabalho em seus respectivos SESMs vão ter que sentar com seus médicos de trabalho e falar, ó, então aqui a gente vai ter que alterar as insalubridades dos colaboradores que estão trabalhando na área de saúde. Enquanto isso não acontece, não sei se vai acontecer também, a gente Uhum. segue com a premissa. Por exemplo, um paciente chega no hospital, na parte da frente que vai ser atendido no PS, no pronto-socorro, você não sabe se ela é portadora de tuberculose, você não sabe se ela é portadora de HIV, se ela não sabe se ela é portadora de alguma coisa. Então, por conta disso, a pessoa da saúde já tem esse adicional de grau médio, por conta dessa exposição, Sim. né? Porque são várias as pessoas que estão circulando, você não sabe. Enquanto não tiver positivo e confirmada aquela intuição, é um suspeito, então você está ali recebendo grau médio. A partir do momento que eu coloco meu colaborador para trabalhar no isolamento com uma doença já conhecida, eu sei que as pessoas ali dentro estão positivadas com algum tipo de doença infecto-contagiosa, por exemplo, meningite, tuberculose, Covid, Uhum. aí eu tenho que ir para estas pessoas em específico que estão trabalhando em isolamento, tá dando essa insalubridade grau máximo, né? Tá tendo muita discussão por conta dos sindicatos do pessoal da saúde, dos conselhos regionais de enfermagem, né, sobre essas questões de Uhum. insalubridade. Isso vai ser uma briga, não é uma briga, né, mas vai ser uma discussão que vai acontecer durante toda essa pandemia e quando acabar ela, realmente, para se passar o pano aí para ver o que vai acontecer, vai ser um fator muito, como fala, vai ser muito argumentado aí, né, nas áreas de SESMIT e na área de segurança do trabalho. É algo que vai ser bem discutido ainda, né? Durante e pós a pandemia. Provavelmente É setores que sofrerão mudanças, né? isso, porque Ainda, lá né? na frente vão pedir a conta, né? Aham. Então, quem não recebeu, quem recebeu, o sindicato vai estar em cima de quem pagou, quem não pagou, né? Pessoas poderão entrar com processos trabalhistas, que é uma das áreas do engenheiro de segurança do trabalho, que é, por exemplo, assistência técnica em perícias trabalhistas, né? Então, é uma coisa muito interessante que a gente pode estar falando, que essa pandemia, lá na frente, quando um colaborador ele vê que tem direito a alguma coisa, ou ele entende que tem direito, ele entra com um processo trabalhista contra a empresa, por exemplo, né? Então, lá na empresa, ele falou assim, pro advogado dele, eu trabalhei só com o pessoal com isolamento, tal, e não recebi insalubridade de grau máximo. Isso vai para o juiz vai nomear um perito judicial para se fazer uma perícia de insalubridade no local de trabalho dele, para verificação se a pessoa tem ou não direito à insalubridade naquele período, né, naqueles 5 anos prescritos ao ato do processo trabalhista. Então, aí Uhum. vai lá o perito,
E aí um ramo muito interessante para o engenheiro de segurança do trabalho é como ser perito judicial, ser nomeado por um juiz, bem como ser um assistente técnico num processo trabalhista. Certo. Então são dois ramos muito interessantes para um engenheiro de segurança do trabalho. Então é feito um encaminhamento, é feito um estudo do local, é colhido relatos, feito um memorial fotográfico do ambiente de trabalho, verificação dos locais que a pessoa realizou o trabalho e feitos os laudos técnicos, né? O laudo técnico pericial e o laudo técnico contra-laudo do assistente técnico, dependendo da decisão do perito judicial. Lembrando que não é o perito, é uma coisa interessante. Nós, como engenheiros de segurança do trabalho, a gente tem essa possibilidade, né, de atuar como peritos judiciais na área trabalhista, como assistentes técnicos. Só que o nosso laudo, a conclusão do laudo do perito judicial, por exemplo, ele não é a decisão final do processo. Cabe ao juiz verificar a situação, verificar os laudos, e ele vai ver o que faz mais sentido e ele vai botar, é o juiz que vai bater o martelo. O pessoal, às vezes, eu vejo algumas coisas assim, não é o perito que estabelece, de fato, o resultado do processo trabalhista, sim o juiz. Claro que, grande parte das vezes, o perito é de confiança do juiz, né? Então, e o perito, feito um bom laudo, feito um laudo bem respaldado de forma legal, de forma técnica, ele é considerado muito, né? Lógico, um trabalho bem feito. Mas temos casos, sim, de peritos judiciais que fizeram laudos um pouco inconsistentes, que o assistente técnico fez um laudo bem mais contundente, bem mais maior embasamento técnico, e o juiz entendeu que realmente o laudo final do perito judicial não era mais conclusivo. Então, é um ramo interessante para o engenheiro de segurança, porque o cara que é engenheiro lá, e o arquiteto também que tem a pós-engenharia de segurança do trabalho, o cara acha que vai mexer só com conta depois, né? Ah, não sei o quê. Você vai envolver com o processo trabalhista, você vai estar do lado de um advogado trabalhista ali, tentando entender a situação, tentando digerir bem a situação para fazer um bom trabalho e fazer um bom laudo, frente ao que é exposto, frente ao que é apresentado, né? Então isso é um ramo muito interessante para quem é engenheiro de segurança do trabalho. Muito interessante mesmo. E um ramo bastante amplo, né? Tem bastante área de atuação. Você viu? Eu falei para você de SESMIT, enquanto SESMIT, você trabalhando ali no dia a dia, mantendo a empresa tal, em dia com as condicionantes do MTE, nas condicionantes da CLT e tal, bem como no pós, no caso da pessoa que foi desligada, que acha que tem direito a alguma coisa, às vezes ela tem, não tem, dependendo aí da situação, e é um ramo de atuação. Mesmo, na parte do direito mesmo, processo trabalhista. Aí, junto com um advogado, você tem essa possibilidade de estar trabalhando aí para ser assistente técnico de uma empresa, etc. e tal. É interessante ressaltar que nas ANS eles são bem explícitas que laudo de insalubridade, né, quem pode fazer é engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Laudos de insalubridade, em específico. A assistência técnica não tem nada afirmado, só engenheiro ou só médico. Na assistência técnica, que é um ramo lá, não tem específico isso, mas na parte de elaboração de laudos de insalubridade, né, tá bem explícito na NR, que é engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então é um ramo, assim, uma leva de possibilidades que a pessoa formada em engenharia de segurança do trabalho pode ter atuando nisso aí, né? Mas aproveitando isso aí, vamos falar um pouquinho então sobre a formação do engenheiro de segurança. Porque como a gente tem bastante aluno da engenharia, inclusive alunos já comentaram aí, mandar um alô para os alunos que estão assistindo a gente aí. Opa, abraço para o pessoal aí. Então nós, né, temos bastante alunos na engenharia civil, na mecânica e lá na UEMS você tem na ambiental e na física, né? Isso. Então, vamos falar um pouco para os alunos como que é a parte da formação do engenheiro de segurança do trabalho, né? Não, legal. É bom já ressaltar para vocês aí, pessoal que está aí assistindo, boa tarde e noite, né, que já está escurecendo. É um ramo muito interessante que quando eu escolhi, eu não sabia tanto do leque que tinha de possibilidades. E depois, agora, durante a formação e depois finalizado ela e agora atuando como segurança do trabalho, eu vejo que existem N possibilidades. Então, como acontece? Como professor da pós, né, e atuando como também engenheiro de segurança, a formação do engenheiro de segurança do trabalho, ela envolve tanto na parte de questões de psicologia do trabalho, né, higiene ocupacional,
no qual essa disciplina é muito importante, no qual os engenheiros, os futuros engenheiros, devem se atentar às normas técnicas de medição, de aferição de determinados itens, de determinados riscos que são expostos, que, como eu comentei com vocês anteriormente, somos regidos por várias NRs, normas regulamentadoras. E dentre elas você tem lá uma NR, a NR15 que eu já comentei, que tem lá vários limites de tolerância, exposição máxima, etc. Então é na higiene ocupacional que existe a metodologia de aferição, quais os limites de tolerância, quais os anexos que eu vou estar utilizando como referência. Então essa disciplina é muito importante. Na engenharia de segurança do trabalho, a pessoa também tem contato com relação à parte de combate a incêndio, né? Combate a incêndio e pânico, tá? Que, como falo, o pânico, no momento de pânico tem aquela questão, né? Salve-se quem puder, né? Então, é um ramo também da área de segurança do trabalho que envolve muito essa questão de conhecimento da parte técnica. Então, quem está aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai fazer projeto de combate a incêndio, tem que acompanhar as normas técnicas dos bombeiros, então tem essa disciplina que vai orientar, né, o profissional a fazer como que se procede, como que deve ser feito, tudo baseado em normas técnicas. Então, por isso que a engenharia auxilia muito as pessoas, né? Porque ela tem que ter aquele raciocínio lógico, o conhecimento técnico sobre determinadas coisas para estar realizando. Bem como a questão de proteção ao meio ambiente, a questão de verificar como identificar esses riscos, o que é risco, gerenciar riscos. Então, o engenheiro de segurança, durante a formação dele, vai começar a se adentrar nesse mundo do prevencionismo, que começou lá de Bernardo Ramazzini, os engenheiros Hennig, lá na época da era industrial, que começaram a perceber, pô, tô perdendo muito colaborador, tá diminuindo a produção da minha empresa. Aí começou a se ter a mudança desse paradigma, que antes, o colaborador se machucou, troca. Mas, opa, depois de um tempo começou a se perceber, mas aquele colaborador fazia aquilo numa eficiência tal, num período X lá, que se eu substituir ele vai demorar muito para que a pessoa consiga se adequar àquilo, consiga trazer novamente aquela eficiência. Então, o engenheiro de segurança, na formação dele, ele tem que mergulhar nesse mundo do prevencionismo e verificar dessa possibilidade. Primeiro, a integridade do nosso trabalhador em conjunto com a eficiência da empresa. Não pode ser nem muito para um lado, nem muito para o outro. A gente tem que entrar uma harmonia nesses dois aspectos, né? Que se traga benefício à empresa e, logicamente, uma proteção aos nossos colaboradores aí. Então, o engenheiro de segurança, o estudante, ele vai se adentrar neste mundo para tentar, por meio de normas técnicas, por meio de leis vigentes, legislações pertinentes lá, a tentar uma harmonia com eficiência produtiva e saúde e integridade do trabalhador, né? Legal. Da hora. E para você se tornar, você tem que fazer o quê? Se tornar um engenheiro de segurança? Fazer a pós-graduação? Isso, você tem que estar... Só graduado você não pode assinar como engenheiro de segurança, né? Não. Você tem que ser formado ali em engenheiro ou arquiteto, né? Que tem a vinculação à arquitetura ainda, né? Com relação à parte de segurança do trabalho. E finalizada a sua graduação, você pode realizar a sua pós-graduação, né? Reconhecida pelo MEC e uma coisa muito importante, reconhecida pelo CREA, para ter atribuição profissional no término como engenheiro de segurança do trabalho. Então, no término da sua pós-graduação, você vai dar entrada com a sua papelada lá no CREA, e lá no CREA vai ser verificado o que você fez, tudo certinho, para ser atribuído a você, então, esse novo título, esse título de engenheiro de segurança do trabalho, que aí, assim, você possa ter usufruto de todas as normativas legais para ser esse tipo de profissional, né? Certo. Então, o caminho é esse. Faz a graduação, depois faz a pós-graduação, a especialização em a especialização. Exatamente. Porque tem o técnico de segurança do trabalho também, né? Isso. Tem o engenheiro de segurança. São níveis, né, acadêmicos diferentes. Tem exatamente. Como é que eu falo? De atribuições no CREA são diferentes, né? As atribuições são bem diferentes, né? Exato. Por exemplo, eu ouvi perguntas pessoal assim, professor, eu sou já formado em administração, sou técnico de segurança do trabalho. Posso fazer a pós-engenharia de segurança do trabalho? Não, você tem que ser formado a sua primeira graduação em engenharia, arquitetura, para que aí sim você possa realizar a engenharia de segurança do trabalho, né? Porque dentro do Serviço Especializado de Medicina e Saúde do Trabalhador, que é o SESMIT, né? E Segurança do Trabalhador, você é constituído por várias pessoas, dentre o médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, enfermeiro de trabalho, técnico de enfermagem de trabalho,
todo esse pessoal tem as suas respectivas funções dentro de um SESMIT. Então, o médico do trabalho vai verificar toda a questão de quais exames o colaborador deve realizar frente ao risco exposto que o engenheiro verificou que aquele cara está. Então, por exemplo, se o cara trabalha com máquina que faz muito ruído, eu, como engenheiro, vou atribuir um risco de ruído lá, né? um risco físico de ruído. Então, isso vai passar para o médico do trabalho vai falar assim, bom, se ele está exposto a risco físico de ruído, vou fazer uma audiometria com esse cara tanto tempo, que é a função do médico do trabalho. E o técnico de segurança, né, eles nos auxiliam a operacionalizar os programas existentes que nós criamos. Por exemplo, o engenheiro de segurança foi lá e criou os programas, tal, as estratégias de trabalho, todas essas coisas. O nosso braço direito é o técnico de segurança do trabalho que vai operacionalizar e monitorar para a gente aí tudo isso aí. Não querendo dizer que o engenheiro também não é responsável por estar monitorando no chão de fábrica as coisas, porque ele é um responsável técnico. Mas seu braço direito tem que estar indo junto para tentar operacionalizar essas coisas todas. Então, realização de DDS, ficha de presença de algum tipo de treinamento, realização do treinamento, tudo isso o técnico de segurança vai estar auxiliando o engenheiro, né, no dia a dia, né, no SESMIT. Pô, legal. Não, eu já perguntei de propósito, porque a gente sempre escuta essas perguntas, né? Isso. Associadas às atribuições do técnico e do engenheiro de segurança. Então Exato. é legal fazer essa distinção, assim, como que funciona e a como você pode chegar para se tornar um engenheiro de segurança, que não é qualquer graduação, tem que ser a graduação específica na área de engenharia ou arquitetura, como você bem mencionou aí, né? Da hora. Exato. E aí você também trabalha como professor na graduação, como já comentamos, e na pós-graduação de engenharia de segurança. Isso, certo? exatamente. E você dá aula de quais disciplinas na pós? Opa, então, lá na Engenharia de Segurança do Trabalho, na modalidade E, que eu ministro aí na Unigran, eu estou responsável pelas disciplinas de higiene ocupacional em riscos físicos, químicos e biológicos, que a gente verifica como é feita a avaliação desses tipos de riscos, e também responsável pela disciplina de proteção ao meio ambiente, né, que é uma parcela que tem de carga horária dentro da Engenharia de Segurança do Trabalho, porque a gente tem que estar atuando, lógico, em harmonia ao meio, né, então a gente tem essas possibilidades aí. Então eu estou responsável sobre essas disciplinas, né, gostaria até de convidar o pessoal aí formado em engenharia, os meus ex-alunos de graduação, caso tenham interesse em continuar estudando, em conhecer uma nova área, é uma possibilidade muito interessante para os senhores, tá, para adentrar nesse mundo e aumentar o leque de atribuição profissional, né? Então, as possibilidades profissionais, tanto em concurso público quanto na área de mercado de trabalho, são variadas. Então, são as possibilidades que você pode estar aumentando aí na sua vida profissional. Então, isso é outra coisa que eu ia perguntar. Existem concursos com vagas específicas para engenheiro de segurança também? Sim, a própria Petrobras. Petrobras abriu o engenheiro de segurança lá, algumas prefeituras abrem concursos para segurança do trabalho, e como não temos tantos profissionais formados nessa área, é um ramo interessante, né? O pessoal está fazendo um concurso público, algo do tipo. E também a questão de indústrias, as indústrias direto aí aparecem uma ou outra aí falando, vaga para engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, existem esses dois ramos, públicos e privados, que o engenheiro de segurança pode estar atuando, né? Para estar trabalhando e tendo o seu benefício aí, enquanto profissional. E o pessoal tem muito essa coisa, né, do técnico e do engenheiro de segurança, de modo geral, ser a pessoa chata que vai lá, explica e tal. E como que você consegue se relacionar com isso, assim, conversando com os colaboradores, como que é feito o treinamento, ou qual que é a forma mais... Tem isso também, né, conhecido como os chatos, né? O que acontece? Por isso que a gente tem a disciplina de psicologia do trabalho, que ela já meio que... os professores que lecionam ela tentam passar para a gente a questão da relação humana, essas coisas todas que são importantíssimas para a gente estar conseguindo alguma coisa aí. Por exemplo, muitas vezes o pessoal fala, gente, para que capacete? Esse capacete tá pesado lá. Só que ele está trabalhando num local que tem alguns tipos de benfeitorias que podem trazer algum tipo de malefício, uma queda de algum objeto, que pode cair na cabeça dela. Então, durante a psicologia ali do trabalho,
temos nossos técnicos que ficam pedindo, né, usa, senão vai ser divertido. Então, a gente tem a questão na empresa. Se avisa uma vez, avisa duas vezes, caso a pessoa não conseguir, vai assinar uma advertência, mais de advertência, justa causa. Né? Então, tem essas escadinhas, né, na área de segurança do trabalho. Só que isso, essa maneira muito conservadora de trabalhar, acaba que você cria um ambiente muito negativo entre os colaboradores. E aí começa a ter aquelas questões, você começa a ter birra do técnico de segurança, começa a ter, o técnico de segurança começa a ter não é muito bem olhado pela equipe, aquela coisa toda. Então, durante a psicologia do trabalho, a gente pode pensar em possibilidades, que é, por exemplo, no diário de segurança, que é uma rotina que a gente pode fazer toda manhã, num chão de fábrica ali, numa obra, né? Vamos falar hoje sobre o capacete é importante disso, disso, disso. Se tem a possibilidade de eu colocar alguma figura em algum local, eu coloco a figura de um acidente muito feio, né, por conta da ausência do capacete, o que pode ter ocasionado, né? Tem casos que as pessoas, por exemplo, com autorização de um trabalhador, o trabalhador dá uma foto da família e a gente fala, né, ó, esse é fulano de tal, nosso colaborador, nós queremos que ele retorne de forma íntegra para a casa dele no fim da tarde para ver os filhos dele. Então, as pessoas utilizam, né? São várias as possibilidades, né? Que a gente pode estar fazendo para tentar ganhar a equipe. A ideia não é ser chato, né? Hoje mudou um pouco isso. Antigamente era isso mesmo, assim, ó, tem que usar, se não usar advertência, 2 advertências, 3 advertências, vai pro saco, né? Já vai ser desligado. Eu creio que isso, a gente tem que alterar um pouco o nível que a gente vai chegando, negativo. Né? Reforço negativo e reforço positivo. Isso. Depende da posição. Se o cara está realmente trazendo um risco para a equipe, porque tem isso, né? A gente está vendo que o cara é um risco iminente, ele vai causar algum tipo de acidente e vai trazer malefícios para ele e para a empresa, aí você tem as medidas administrativas cabíveis. Mas enquanto essa possibilidade de risco iminente não chega, que a pessoa não é tão complicada, existem possibilidades que a gente tem de contornar a situação, criar um ambiente amigável para que nós fazemos com que a gente ganhe desse colaborador para o nosso lado, para que se ocorra isso, né? Para que se ocorra o que é necessário. Claro que isso vai variar de tipo de atividade, né? Se o cara, se a pessoa tá lá, fala muito bonitinho, essas coisas assim, você tá numa obra, o cara vai falar, que pô, essa, né? Então, se você for um cara mais solto, né? Você vai ficar de boa, assim, vai fazer o jeito que é o ambiente de trabalho, você tem que ver suas possibilidades para tentar ganhar a equipe. E não ter aquele cara como chato, né? E sempre observando os casos fora da curva, que são aqueles casos que são realmente o risco iminente a toda a equipe e a empresa, que a gente tem que ficar em cima, porque é um passivo, né, a gente chama, né? É um passivo que pode estar explodindo a qualquer momento. Então, existe essa dinâmica hoje, né? Observar a equipe, ver se o cara está no bom dia. Às vezes o cara, você vê que todo dia ele é um cara que faz piada. Chegou um dia que ele não está fazendo piada, está meio sério. Você vai fazer ele fazer um trabalho de altura de 8, 10 metros? A cabeça dele está como? Né? O que está infringindo na cabeça dele? Né? Será que uma conversa poderia ajudar? Se eu ver que esse cara está meio nervoso, algo do tipo, eu não aconselho a subir na altura dessa com a cabeça cheia de coisas. Né? Então, ele pode estar... ele é passivo de acontecer um erro humano nele. Esquecer de colocar um gatilho, essas coisas todas aí. Então, são vários ramos dentro da área de engenharia de segurança do trabalho que a gente tenta aplicar aí para tentar trazer um benefício, tanto à saúde e integridade, como à eficiência da produção da empresa. Sempre tentando ter esse equilíbrio aí. E por isso também é importante você buscar uma formação numa escola, né? Numa escola boa que te dá essa base toda, né? Te dá essa formação completa. É uma instituição, né? Um profissional, uma instituição que te dê uma formação adequada, né? Exato. Por exemplo, ali na Unigran, os nossos colegas de trabalho, grande parte não, 100% deles atuam na área. O que eu acho que é mais interessante, por exemplo, quando você tem profissionais que estão dando aula para você, que estão sentindo na pele o que é a segurança do trabalho ali, tanto na área de perito, porque a gente tem peritos judiciais dando aula para a gente, temos pessoas que trabalham com empresas na parte de segurança do trabalho, e que ou de uma maneira ou outra estão ligadas à segurança do trabalho, facilita muito a repassar esse conhecimento e falar para o aluno a realidade, ter a aplicabilidade, não só a teoria. Porque se você for pegar e ler NR, só ficar lendo documento, você vai ver, rapaz, como que eu faço isso, né? Então, a importância de ter profissionais envolvidos na área, envolvidos nesse campo de trabalho, é para falar para ele, ó, a possibilidade que a gente tem de fazer isso, isso e isso, é assim, assim, assado, porque o cara está vivendo aquilo no campo. Então, eu acho que é muito legal isso lá no Unigran, esses profissionais lá que estão dando aula com a gente lá, os nossos colegas, que cada um tem sua especificidade naquela disciplina que ele leciona e que tem essa aplicabilidade.
consegue trazer o mercado para dentro da sala de aula ali. Bacana. Beleza. Você quer mandar mais algum recado para a galera aí? Rapaz, Alguma eu gostaria coisa? de... Primeiro, eu queria agradecer você aí pelo convite, né? Primeira vez que eu mexo com esse Eu que negócio de agradeço. live aí. Agradeço a participação de quem está aí assistindo essa live aí, né? E eu gostaria de passar a informação de que, caso tenha um interesse, né, a curiosidade em conhecer esse ramo da engenharia de segurança do trabalho, lá no site da Unigrande tem disponível, né, a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, que a gente tem a nossa matriz curricular, as cargas horárias, né, o período de acesso, a gente tem a engenharia de segurança do trabalho, modalidade EAD lá, que você pode estar verificando e entrando em contato lá com a secretaria para ver os custos, essas coisas todas, porque não é na verdade não é um custo, né, é um investimento. Porque é aquela coisa que o pessoal fala, eu não vou fazer porque eu estou sem grana, eu vou guardar essa grana para outra coisa. Às vezes, o investimento aí, esse retorno pode ser o triplo ou quádruplo, né? Dependendo de onde você pode estar atuando depois. E se você gostar da área, é aquela coisa que a gente sempre fala no pessoal da graduação, né? Se o cara tem interesse, se o cara tem curiosidade, vai atrás, não tem muito erro não, né? O cara vai lá e consegue o que ele quer e consegue a vaguinha dele na área que ele deseja, né? E consegue ter o retorno para ele. Então, quem tiver curiosidade, tem o site da Unigrande disponível. Eu vou Tem marcar eu o aí no Insta, Instagram né? da faculdade. Isso. Tem A pós-graduação tem o Insta também, vou colocar aqui na descrição do vídeo depois. Exato, para quem tiver alguma curiosidade também, se quiserem fazer uma pergunta específica no meu privado depois, né, de como que é trabalhar como engenheiro de segurança de trabalho em alguma empresa e tal, a gente consegue auxiliar vocês aí, porque a gente sente na pele um pouco aí das porradas aí, a gente brinca, né, não sei se tem o pessoal de engenheiro aí, não sei se o pessoal da segurança de trabalho tá aí, as porradas do MTR, mas coisas que são construtivas, que a gente tem que estar em dia, estar atualizado, todas aquelas questões aí, é muito interessante. Sim. Não, mas eu que agradeço a participação, esclareceu várias coisas aí sobre a pandemia, como está funcionando essa coisa toda dos profissionais de saúde, né? A relação que está tendo aí durante a pandemia, esses protocolos que estão sendo utilizados, coisas que nem sabemos ainda como vai ficar, como você disse, sobre essa emenda que ainda não foi enviada pelo presidente da Câmara. Né? Então, são várias informações aí que com certeza é importante, principalmente para quem trabalha na área da saúde agora, nesse momento. Exato. Tá? Pandemia. Ó, o Daniel tá mandando um abraço aí, ó. Daniel. Ô, Daniel, obrigado, cara. Abraço para nós todos aí, velho. Parceirão aí. Muito esclarecedor. Mas é isso mesmo, foi bem, essa parte dos profissionais de saúde foi bem legal aí no começo, que deu para entender bem como tá funcionando. É porque tem muita gente que acha que esses protocolos nunca existiram, que está começando agora, sabe? Aí fica essa confusão. Não, são coisas que estão sendo acionadas, né? Mas que já existem vários protocolos de segurança de biossegurança. É que não era utilizado mesmo, né? Era estudado, mas não era aplicado, né? Por exemplo, aqui na saúde indígena, que é uma coisa à parte, né? É uma coisa mais especial ainda, que tem a cultura indígena, aquela coisa toda. Você tem um outro meio de se fazer isso. A gente teve que isolar o hospital, fazer estruturas para separar uma área da outra, para não ter contato. Porque, por exemplo, se eu tiver contato com um paciente, porque eles gostam por causa da família, eles têm um apego familiar muito grande, então eles têm mais apego à família do que ao próprio Covid. Então ele fala assim, eu quero minha família, eu quero abraçar minha família, mas aí a gente tem que isolar, porque tem risco, aquela coisa toda. Se um profissional se mistura de uma ala para outra, já é complicado, então tudo está envolvido na área de segurança do trabalho, sabe? Então você tem que pensar numa possibilidade de você isolar áreas, no qual uma área vai atender fratura, vai atender gravidez, alguma coisa do tipo, e a outra ala atender especificamente isolamento para o Covid. Então você tem toda essa estruturação, né? Na área indígena principalmente, ali a gente tem essa especificidade aí. Beleza. Pessoal, eu vou marcar ali depois o Instagram da pós-graduação aí, vou deixar marcado aí na descrição do vídeo. Ó, Patrícia, muito boa a live. Valeu. Acho que é a nossa aluna da Engenharia Civil. Você viu? Opa, futuro engenheiro de segurança. Isso aí. Aí vou deixar marcado o Instagram da pós-graduação para facilitar a comunicação, eu coloco o site também. Beleza? Opa. Agradecer aí. Vamos fazer outras lives com temas específicos que a gente pode fazer dentro de algum tópico aí da área de engenharia de segurança. Maravilha. A gente vai afunilando aí, que vocês viram que é muita informação, né? Às vezes a gente até fica perdido. E cada ramozinho desse tem mais uma teia de aranha para dentro. Então, bem amplo o negócio mesmo, assim. Sim.
Dá para a gente falar sobre perícias aí, um determinado... Opa, perícias é uma coisa que muito é bem legal. interessante. Beleza. Então tá dando 1 hora já aqui, ô Nélio. Beleza? Aí, Fechou então, Wilson. qualquer coisa, estamos aí. Estamos à disposição aí. Estamos torando pau aí. Abraço a todo mundo aí, moçada. Valeu quem assistiu aí. Semana que vem temos outra live aí de um outro assunto aí para a divulgação da ciência. Uhul. É isso aí. Falou? Valeu. Abraço. Abraço. Até mais. Boa quarentena a todos.